Certo, pessoal? Escreveram? Bom, colocaram de um jeito que vocês conseguem visualizar claramente a execução? Tá fácil de entender o que vocês precisam fazer? O que vocês se comprometeram a fazer? Sim? Ok? E quem vai fazer? Levante a mão, por favor. Tá. Bom, ok. Querer não é poder, não é verdade? É. Então agora vamos aumentar o desafio. Principalmente para as pessoas que disseram que quer fazer e vai fazer. Principalmente para vocês, que estão mais certas, né? Então a gente testa a certeza das pessoas. E quem falou que não vai fazer? É uma escolha. Já é uma escolha. Né? E tudo bem. Não tem problema nenhum. Justo. Porque você quem vai definir o que você quer realizar a partir daquilo que você entende que é alegria e realização para você. Não estamos aqui para trazer nenhum modelo. Aliás, estamos para desconstruir, foi isso que a gente falou no início. Então, as pessoas que se comprometeram, escreveram e falaram que vão fazer, que querem fazer, desafio vocês agora a reescrever essa mesma frase, ou parecida, com o pé. Com o pé. Sabe aquela coisa quando a gente tem uma restrição? A cara do Dani falou assim, meu Deus do céu. Tá. Sabe aquela... Gente, sabe aquela condição que a pessoa tem, enfim, ela tem uma restrição, e aí ela desenvolve outro músculo? Desenvolve uma outra habilidade? Sabe? Então, é essa a ideia. Então, vocês estão com uma restrição, não dá para usar mais as mãos, vocês vão ter que escrever. Vão ter não, porque não é uma determinação, é uma escolha. É um convite aqui, é um desafio. Tranquilo? Vamos reescrever com o pé. Ok? Uns minutinhos aí para vocês se programarem. 5 minutos. Quem tiver alguma limitação pela questão do cheiro e tal, tenta com a outra mão. Vai. Aí você já facilitou pra caramba. É que eu sou meio paisano. Você entende agora porque é emoção em forma de pessoa? Eles compadecem. Desculpa, eu venho embora. Certo, pessoal? E aí? Conseguiu? Tá. Bom, eu queria entender aqui um fenômeno, de verdade. Eu queria entender, de verdade, por que algumas pessoas realmente aceitaram um desafio. É tão idiota como esse, né? Não, mas não fiquem tristes. Não, o erro não está em aceitar o desafio. Essa não é a questão. Né? Não existe um erro, na verdade. Existe aí um processo que a gente chama de poder pessoal. E olha que interessante, se comprometer, realizar algo que é ridículo, que é difícil, ou que no primeiro momento não faz sentido algum, numa dinâmica idiota aqui, que dois consultores, provavelmente frustrados com a empresa que trabalhava e montou a consultoria. Não, mentira, uma empresa excelente. Propôs para vocês, e por que vocês fizeram? Tá aí a grande questão. Por que a gente se compromete? Por que a gente se responsabiliza, se implica a fazer algo que desafia o nosso conforto, que desafia o status quo, né? Que desafia a nossa zona de segurança, desafia as nossas habilidades? Por que a gente faz? Você pode ter certeza que você que fez por dois motivos básicos, né? Porque gosta do oba-oba, vamos zoar, né? Pode ser dane-se, né? Que é legal também, que é uma pessoa aberta, uma pessoa fluida, uma pessoa pra frente, feliz com o mundo, legal isso, conectada e afim de fazer as coisas. Ou você fez, eu acredito que esse é o maior motivo, você fez porque isso que você escreveu é muito importante. E como a ideia era reescrever de uma forma mais difícil,
Quando a gente se compromete a realizar algo de uma forma, mesmo sendo difícil, né, de uma forma desafiadora, é porque aquela meta, aquele objetivo tem um significado muito grande. Ou vocês acham que realizar isso seria tão fácil como escrever da forma como vocês estão habituados a escrever? Tá aí que a gente, é neste momento que a gente consegue, de fato, identificar o tamanho da nossa vontade, que é esse poder pessoal. Eu estou disposto a me expor, eu estou disposto a me desafiar, eu estou disposto a desconstruir, eu estou disposto a passar, de repente, pelo ridículo, por isso que eu quero muito? Essa é a grande questão. Eu me permito? Se a resposta for mais negativa do que positiva, então entendam que vocês estão diante de uma grande oportunidade de modificar este modelo. Não é uma exigência, mas eu digo que é uma grande oportunidade de modificar esse modelo, porque o mundo que a gente vive exige esse movimento de transformação, de inovação, de ousadia, de desafios, de tolerância ao erro, de conseguir aprender com o fracasso, inclusive, e administrar as críticas. E aí tem uma desconstrução de todo o sistema, né? Todo o sistema. Desde o sistema educacional até o contexto empresarial, todo o sistema ele busca o sucesso, né? Busca a melhor nota, busca a perfeição. E o que a gente posta é a perfeição, que gera ansiedade. E vale a reflexão. Conhecendo aquela série do Netflix, O Mecanismo, eu assisti, eu acho que foi meio... Mas eu acho que vale a reflexão, gente. O quanto vocês verdadeiramente se desafiam? Porque sonho todo mundo tem, objetivo todo mundo tem. As empresas também têm metas e colocam essas metas para vocês como cenourinhas, né, ali na frente, transforma isso num plano de ação e vocês, como bons profissionais, vão seguir esse plano, aplicar esse plano e se desenvolver, e buscar MBA e encher o balde para poder pegar a cenourinha, né? É assim. Então, todo mundo tem, o sistema tem, existe todo aí um mecanismo. Mas o fato é, o quanto de verdade isso faz sentido para mim e o quanto de verdade eu me exponho naquilo que me representa. E lido, inclusive, com os meus medos, porque a grande dificuldade desse processo é justamente lidar com os nossos medos. E aí, esse é o ponto, né? O lance do balde que você perguntou, Cristiano, o balde é mais ou menos assim, ó. Eu tenho um desafio, aí eu começo a encher o meu balde, eu vou buscar curso de tal coisa, porque é fácil, né? Eu gosto de aprender. Então eu vou buscar curso, eu vou ver uma palestra do TED, eu vou faço 1000 coisas, encho o meu balde, só que o balde já está cheio. O problema é tomar atitude em relação àquilo que precisa ser tomado, aí eu não faço. Por quê? Porque eu tenho medo inerente daquilo. E quanto mais esse medo, quanto menos eu trabalhar esse medo, mais eu vou buscar coisas. Mais eu vou querer encher algo de algo que eu já tenho muitas vezes. Mas eu não venho aqui na frente, por exemplo, falar com um monte de jovem porque eu tenho receio, de repente. Pode ser. Entende? Então, o quanto que eu me predisponho a enfrentar os meus medos, as conversas que eu preciso ter, os nãos que eu preciso falar. E é isso que hoje as organizações elas começam a olhar de uma forma diferente, porque para repetir o que supostamente seria 5 dicas para o sucesso, né, que coloca todo mundo dentro do mesmo, né, isso não está dando conta mais, porque o sistema mudou. Hoje o poder está com vocês. Olha que louco isso. Hoje o indivíduo ele tem o poder dentro dele. Né? Então, as organizações estão se reinventando por causa disso também. As instituições vão precisar se reinventar por causa disso também. Instituições inteiras, não estou falando só do contexto da universidade, não, estou falando de tudo. Tudo. Então, a gente está bem no meio dessa transição. Você vai passar o vídeo? E vocês vão ver um vídeo muito legal que foi feito da Natura sobre esse momento,
Então, não se tem respostas, a gente está vivendo algo que pensa numa empresa tradicional versus uma startup. Então, esses dois universos, né, é algo que está acontecendo com a gente. Só que todo o sistema não está acompanhando isso. E é normal. Eu falo, é normal, por quê? Na verdade, a gente tem que aceitar. Hoje a gente vive um mundo de VUCA, que eles chamam de VICA, VUCA, enfim, de vulnerabilidade, incerteza, né? Complexidade e ambiguidade. O que significa isso? Caos. E aí, no caos, o que eu faço? Como eu lido com o caos? É com fórmula? Talvez a melhor forma de lidar com o caos é com a colaboração. Por quê? Se o poder está no indivíduo, a partir do momento que eu trabalho de forma colaborativa, os resultados que a gente vê disso realmente impressionam. Impressionam. Porque é exponencial. Só que a gente não foi preparado para isso, a gente foi preparado para competir. Né? O sistema é para competir. E aí vale a reflexão. Tipo, para eu lidar com esse contexto, o que eu faço então? Por que tantos jovens estão querendo empreender, né? Independente do que isso signifique? Né? Porque alguma coisa eles estão enxergando. Eu moro em Brasília, gente. E em Brasília está acontecendo um negócio muito louco, porque os jovens não querem mais concurso público, e a cidade vive do público. Né? E muitos jovens começam a já pensar, na verdade eles estão querendo negar a vida que os pais tiveram. Né? E está tendo um movimento muito forte, é a segunda vez que tem esse movimento, mas agora está ganhando uma força muito forte de movimento de startups, só que eles não têm mercado lá consolidado ainda. Mas isso está mudando também, porque a questão de espaço já não significa nada. Hoje a gente está aqui, a gente está fazendo uma vaga no México, tem alguém nos Estados Unidos, tem uma pessoa na consultoria, tem o Danilo que está fazendo alguns trabalhos com a gente. Ele está aqui. Tem um projeto no México. Mas é uma mudança de pensamento. Porque se a gente não acreditasse que era possível, a gente nunca teria chegado no cliente e falado assim, não é possível. Percebe? É mais uma questão de atitude mesmo. Porque até então a gente fazia o tradicional, o que o convencional nos leva a fazer. E aí a gente vai questionar. Desculpa, falei muito. A verdade é que é muito fácil a gente viver numa era em que as coisas são determinadas, são os modelos comportamentais, as condutas, as profissões do futuro, as profissões de sucesso, o plano de ação, a determinação da meta. É muito fácil viver neste mundo, porque fácil no ponto de vista operacional, né? Emocional, não, é muito difícil, porque você precisa negar uma série de coisas para poder se condicionar a esse universo. Mas é fácil do ponto de vista operacional, porque já está tudo ali disposto, já está tudo ali muito claro o que você precisa fazer, como você vai fazer. Para algumas pessoas, até ok, que busca mais segurança, busca menos exposição e gosta de estabilidade, ok, mas para muitas não. E você imagina o quanto dos nossos pais, antes dos nossos pais, viveram a angústia da construção de uma vida profissional que não era interessante, não era aquilo que gostaria. Eu escuto muito isso, eu sou, por fato de ser psicóloga clínica também, e já ouvi muitas demandas do tipo, jovens, né, de 15, 14 anos, meu pai quer que eu seja advogado, médico, engenheiro, ou minha família toda é uma família de psicólogos e quer que eu siga, mas eu não sei ainda, eu preciso saber agora. Eu gosto tanto de artes, mas eu também gosto de engenharia, o que eu vou fazer com isso? Sabe, questões existenciais? É esse tipo de problemática que é muito difícil para algumas pessoas lidar, nesse contexto onde tudo já é determinado. Como você vai fazer, o que você vai seguir, quais são as profissões que mais são promissoras. Mesmo a gente não sabendo quais são as profissões que vão estar aí nos próximos 5 anos. Sim.
Mas esse mundo que a gente vive hoje, que é esse universo VUCA que a gente vai falar mais daqui a pouco, não coloca isso pra gente. Não determina. Não tem modelo. Não tem plano estratégico. É difícil fazer uma projeção. É difícil estar preparado, porque são muitas incertezas. E é justamente nesse universo que a gente vive hoje que somos desafiados, então, a buscar soluções aqui dentro. E eu não estou falando um aspecto aqui utópico, né, filosófico, não. Estou falando verdadeiramente de buscar soluções a partir do potencial de vocês, que é um potencial criativo, é um potencial imaginativo, é um potencial para inovação. Porque muitas pessoas fizeram isso ao longo dos anos, foram pioneiras. Mas daqui para frente, muito mais precisamos de pioneiros, novos pioneiros. Então, somos convidados o tempo todo neste universo a escrever com o pé, com a boca, simbolicamente, é isso. É fazer diferente. Estamos preparados para esse diferente? Então, essa provocação que a gente traz, vocês se sentem preparados para esse diferente? E aí já começa desde a reflexão básica, o curso que eu escolhi, o que eu pretendo fazer a partir da minha formação, como eu entendo que é uma carreira para mim, o que é felicidade, o que é verdadeiramente realização, o que me representa de uma forma mais ampla, o que tem real sentido na minha vida, o que eu gostaria de expressar e não expresso, o que eu gostaria de realizar e não realizo, porque eu ainda estou naquele modelo do condicionamento. E o que é óbvio e eu não considero. Esse talvez seja uma dica de ouro do tio César aqui, o que é óbvio e eu não considero. Sabe aquela coisa assim que às vezes a gente desconsidera algo que é tão natural, é tão... que a gente fala, isso aí não vale nada, isso aí não... Talvez seja aí que esteja boa parte do contexto da sua força. E às vezes você não está dando o valor devido para isso. Às vezes as pessoas falam, mas você não presta atenção. Às vezes a gente não ouve. E aí a gente se condiciona. Eu falo muito do sistema porque isso me custou muito caro, gente. Eu fiquei no sistema há muito tempo. E hoje trabalho no sistema, faz parte. Eu trabalho com o sistema, mas de uma forma diferente. A forma, na verdade, o que mudou foi César, né? Mas eu me condicionei muito tempo a fazer algo que não condizia com o que eu tinha tempo. Exemplo, eu trabalhava dentro de uma série de regras e procedimentos de uma empresa, uma multinacional americana. Então, what's the procedure? Então, qual que é o procedimento? Então, tem que fazer isso, depois isso, depois isso. Eu fiquei 10 anos fazendo isso. E, na verdade, na minha vida pessoal, eu organizava churrasco, festa, não sei o que, tal. Parecia duas personalidades, né? Mas o que me motivava era organizar os eventos, ter a conexão com as pessoas e tal. Só que eu demorei mais de 10 anos para entender isso. Né? E, tem problema? Não. Mas, se a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso, passar algo para vocês refletirem, tenta. E às vezes a gente fala assim, eu não tenho nada. Tem, todo mundo tem. Pode ter certeza que todo mundo tem. Ou não tem espaço, né? Exatamente. Não permitem. Na empresa não é assim. E não é verdade. Porque esse universo VUCA também cutuca as empresas para muitas mudanças. Quer ver uma coisa que... a gente perde muita coisa da criança, né? E se tivesse uma coisa que eu falei para vocês não percam nas crianças, é a espontaneidade. Quanto mais espontâneo você for, quanto mais verdadeiro você for, primeiro com você, o outro vai perceber se aquilo é legal ou não. E a gente vai perdendo isso com o tempo. Por quê? Porque tem padrões, tem padrões. Que tem mesmo? Eu trabalho com muita gente que tem padrões, e eu não sigo padrão, hoje. Não é que eu não sigo padrão, né? Mas o que eu quero dizer, eu falo o que eu penso de uma forma respeitosa. Qual é o problema nisso?
se arrisca, né? Cria, e às vezes a gente quebra a cara. Principalmente nessa condição de empreendedores, o tombo é muito maior, porque o impacto, né, é muito grande assim, de uma decisão equivocada de uma empresa que é pequena. Mas estamos aí. E é dessa forma que a gente se sente mais realizada, é dessa forma que a gente aprende, é dessa forma que a gente inventa e acaba, de fato, conseguindo criar soluções que têm um impacto positivo na vida das pessoas. Isso traz uma alegria imensa. As empresas que não se adaptarem a esse novo contexto, que é um contexto de permitir que o ser humano expresse de forma mais ampla o seu potencial, que estimule, inclusive, esse potencial aparecer, que significa as suas aptidões, os seus interesses, os seus talentos, aquilo que pode vir a ser, essa empresa está fadada ao fracasso. Porque não é uma empresa que vai trabalhar com mentes criativas, com pessoas que inovam, com pessoas que conseguem trabalhar através de um sistema colaborativo. Porque são as pessoas que estão ali seguindo padrões que não vão dar conta dessa realidade que muda tão constantemente. Vou dar um exemplo prático, para vocês entenderem. No All-In, a gente fez uma seleção de jovens da primeira edição. E essa seleção tinha um pré-requisito. Esses jovens participassem de alguma instituição, voluntários, né, dentro de alguma instituição, e aí dentro desse contexto a gente elegeu a Renaxus, aqui acabamos achando o pessoal da Share, a IESEC, e o resultado disso, olha que maluco, eu convidei 10 empresas, porque eu falei, vocês são loucos, né? Vão fazer um processo seletivo de 9 dias, onde foca em desenvolvimento, que maluquice é isso, né? Vem aqui que precisa assistir, se vocês não gostarem, tudo bem, foda-se, o investimento é nosso, ninguém vai pagar nada com isso, e beleza. Resultado final disso. Boa parte desses jovens aí, a gente está pegando uma série de paradigmas, né? Além de trazer os jovens das instituições, a gente pegou gente que não tinha carga horária padronizado dentro do contexto que uma empresa aceitaria. Então, por exemplo, se o cara estuda integral, esquece, não dá, preciso do jovem aqui. Na verdade, é trabalho, né? Eu falo isso porque eu fui estagiário há 7 anos, então eu conheço bastante do segmento. Especialista no estágio. Então, assim, e a gente fez tudo isso para quê? Para que desse a oportunidade de pessoas que supostamente não seriam nem vistas no processo seletivo. Se alguém está participando do processo seletivo aqui, provavelmente não recebeu nenhum retorno, às vezes, de algum processo que deve ter se inscrito. Enfim, isso é normal, porque é muita gente que entra dentro desse contexto. Mas qual é o ponto que eu quero trazer aqui? No final do processo, eu convidei algumas empresas para assistir o resultado do trabalho desses jovens. Né? Aqui a gente tem 3 representados, o Jean, o meu amigo Backstreet Boys aqui e a Tata Werneck. No final, todas as empresas queriam contratar. O resultado, praticamente 50% desses jovens vão ser contratados se já não for. Né? E aí tem algo interessante. E são as empresas tradicionais. Opa, peraí. Então, o que você está querendo dizer é exatamente isso. Pessoas que estão mais predispostas a trabalhar de forma colaborativa, elas vão ter mais oportunidade, mesmo em empresas que não estão preparadas para isso ainda. Mas que já perceberam que se elas não mudarem, elas estão fora. Mas como você está falando que a empresa é gigante? Estão fora. Então é uma inversão muito grande que está acontecendo. Algumas pessoas não perceberam ainda. Algumas pessoas não perceberam, mas isso vai ganhar força. Porque tem muita gente. Eu fiz questão de um período do meu tempo, né, principalmente em Brasília e Belo Horizonte, de conhecer algumas coisas que eu era totalmente contra. Eu tinha um pensamento bem... não vou falar Bolsonaro aqui, vocês vão matar eu, mas eu tinha um pensamento mais rígido. Eu tinha. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, bom, peraí. Eu preciso conhecer o outro lado, eu preciso dar a oportunidade de conhecer outras pessoas, igual a gente. E aí eu estou ficando longe de amigo, E aí eu fui conhecer o lado mais social, de empreendedorismo social, de impacto. E eu fiquei impressionado com muita coisa que eu vi. E aí eu desconstruí muita coisa. Mas foi uma mudança. Eu tive que sair do meu tradicional, que eu estava acostumado, da competição, do resultado, a qualquer custo. E aí eu comecei a ver coisas interessantes.
Eu falei assim, olha que bacana isso, eu nunca tinha pensado desse jeito. Então, vale a dica aí para vocês ficarem antenados nisso também. Quantos de vocês estão fazendo atividade extra classe, se possível? Se não possível também, faz esforço. Acho que tem muita coisa bacana, intercâmbio, tem várias coisas que dá para ser feitas. E isso vai ajudar. Quanto mais contato vocês tiverem com projetos sociais, onde vocês estão ali, porque realmente tem algo que vocês fazem. Estou fazendo algo para alguém e isso me preenche de alguma forma. Eu vou aprender bastante com isso. E o mercado tradicional está indo para isso. Eu falo isso porque a gente está no mercado tradicional. A gente está fazendo, às vezes as pessoas falam, mas o que vocês estão fazendo não tem sentido. Então vamos esperar, daqui um ano a gente volta a conversar para ver se tinha sentido ou não. É uma reflexão. Vale vocês pensarem. Assisti Pat Adams hoje também. É muito impressionante. Vocês conhecem Pat Adams? Não, né? Quem conhece Pat Adams? Levanta a mão. Por favor, vocês assistam Pat Adams. O Amor é Contagiante. É um filme muito legal.